E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês aqui algumas aplicações das análises de espectrofotometria. Eu vou trazer três aplicações que eu encontrei. Existem várias aí se pesquisar, né? Mas eu encontrei duas da usina, tá? Uma delas é a análise de açúcar redutor, que é feita na usina por espectrofotômetro. A outra análise que eu encontrei foi a análise de sulfito também da usina por espectrofotômetro. E também a mesma análise de açúcares redutores, só que em amostras de alimentos, pelo método do DNS, tá? Que é uma substância orgânica que eu vou comentar e o nome dela, certinho. Então, vamos lá. E nessa mesma aula de hoje eu vou passar para vocês um vídeo que eu encontrei no YouTube. O autor do vídeo é Ed Correia, possivelmente é um estudante, o autor, que ele fez um vídeo para a Universidade de Bioquímica. E está muito bacana o vídeo, muito bem feito, né? Não conheço, mas parabéns para ele pelo vídeo, que está muito bem. Tá muito bacana, um vídeo curto, mas bacana, tá? Eu vou deixar para passar no final e aí a gente faz os comentários finais aí com o vídeo dele. Então vamos lá. Tela de cheia aqui e tal. Então aqui, ó, vou começar falando sobre a análise do dióxido de enxofre, que é uma análise feita em açúcar para determinar o sulfito do açúcar, tá bom? Vou ler um pouquinho aqui. O dióxido de enxofre ou em outra forma disponível adicionado à solução de pararosanilina, é uma palavra difícil, pararosanilina descolorida pelo ácido clorídrico, é o nome do reagente. Na presença de formaldeído causa a formação de um novo composto púrpura cuja banda de absorção é de 560 nanômetros, qual pode ser utilizada para a quantitativa determinação do dióxido de enxofre, ou sulfito, que como o pessoal chama na usina. O mecanismo da reação é o seguinte: a pararosanilina descolorida pelo hidrogênio, pela ação do ácido, para dar um sal de anilina descolorido. Então ela inicialmente é colorida e depois atacada por ácido. Aí o formaldeído que é adicionado não causa nada na reação, mas combina com o dióxido de enxofre. Esse composto que é formado da reação do dióxido de enxofre com o formaldeído reage com o sal da amina pararosanilina para dar o ácido sulfônico púrpura, tá? Então a reação entre o dióxido de enxofre e o formaldeído mais o sal da amina da pararosanilina forma o ácido sulfônico púrpura, tá bom? E aí, o que a gente faz? Quanto maior a quantidade de sulfito, maior a cor formada. Então é possível se fazer padrões de sulfito, né, baseado nessa reação e baseado nessa banda de absorção de 560 nanômetros e achar a amostra desconhecida, como vocês já fizeram as retas aí nos exercícios, tá? Então vamos para outra análise aqui que a gente tem. A gente tem o método do Somog-Nelson. O método do Somog-Nelson é para análise de açúcar redutor, tá? Sob determinadas condições, molibdatos reagem com fosfatos, arseniatos, silicatos para formar compostos heteropolares, tais como disfosfomolibidato de amônio, que é esse composto louco aqui, tá? Ou ácido molibdocilícico, que é esse outro composto, MO3O, bem difícil o composto aqui. São compostos bem complexos. Esses complexos, após redução controlada para dar o molibdênio azul, servem para a determinação colorimétrica de vários agentes redutores ou elementos que funcionam
como átomo central do complexo do ânion, tais como fósforo, arsênio ou sílica. Então é o seguinte, esse reagente ele sofre redução por agente redutor, tá? A natureza e composição dos compostos formados na redução do molibdato são incertas. No nosso caso, o óxido cuproso, formado na reação de Somog, tem o cobre na forma reduzida. Essa reação é a mesma do método do Fehling. Aqui é uma outra metodologia, né? Mas o método do Fehling é açúcar redutor por aquecimento. Bom, mas não vem o caso, bom? Então, na verdade, esse composto de cobre é formado através do açúcar redutor, que reduz e forma esse composto. Quando fazemos a reação com difosfomolibdato de amônio contido no reativo de Nelson, temos a oxidação do cobre para Cu mais 2 e uma redução do molibdato formando um composto de azul. Quanto mais forte ele fala, né? Quanto mais concentrado vai ser mais forte quanto mais óxido cuproso tiver no meio. Inicialmente a gente tem o óxido cuproso formado através da reação do cobre com o açúcar redutor, forma esse composto. Esse composto reage com o reativo do Somog-Nelson, tornando azulado. Quanto mais intenso, maior proporcional à quantidade de açúcar redutor que tiver na amostra, tá? Então é possível fazer a leitura da coloração azul, né? É que ele não fala o comprimento de onda da análise nesse fundamento, né? Mas vai ser a cor complementar do azul, né? Alguma coisa assim que a gente já até estudou como a gente acha essa cor complementar. Mas o método também é utilizado para açúcar redutor. E um método bem interessante, que está bem completo, que eu achei na internet também, é do Embrapa. Que esse nós vamos ver um videozinho dele. Vamos assistir o vídeo primeiro, depois eu comento esse terceiro método aqui, tá bom? Então aqui eu peço a permissão aqui para o nosso amigo Ed Correia para estar passando aí o vídeo para vocês, né, com objetivos educacionais, tá bom? Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo bombástico, fantástico e explosivo de bioquímica, em que nós vamos falar sobre a experiência da quantificação de açúcares através do método DNS. Primeiro vamos ter uma pequena introdução. Primeiro de tudo, o que são açúcares redutores? Os açúcares redutores são hidratos de carbono que podem atuar como agentes de redução devido à presença de alguns grupos aldeídos ou de grupos cetonas nestes. Todos os monossacarídeos e alguns disacarídeos são açúcares redutores, como por exemplo a frutose e a glicose. Devido a estas propriedades dos açúcares redutores, é possível quantificá-los através do método DNS. Neste método, na presença de açúcares redutores, o ácido 3,5-dinitrossalicílico atua como um agente oxidante, isto é, dá-se a sua redução. Esta redução resulta num complexo de cor acastanhada. Assim, quanto maior for a concentração dos açúcares redutores, mais acastanhadas as soluções serão. Os objetivos desta experiência é determinar a concentração de açúcares redutores presentes em amostras de sumo diferentes. O material que usamos foi tubos de ensaio, pipetas volumétricas, micropipetas, balão volumétrico, cuvetes, espectrofotómetro. Os reagentes que utilizamos foram glucose 1 mg por mililitro, reagente DNS e os sumos: Compal clássico A, Compal stevia B e Santal C. Primeiro diluímos os sumos 1 por 100 num recipiente de 50 ml, isto é, 0,5 ml de sumo e 49,5 ml de água. Em segundo lugar, identificamos os tubos, um branco mais 5 padrões, enumerados de 1 a 6,
sendo o tubo número 1 o branco, mais 6 amostras. Como foram preparadas 2 amostras de cada sumo, a enumeração foi feita do seguinte modo: 1A, 2A para o compal clássico, 1B, 2B para o compal stevia e 1C, 2C para o santal. Em terceiro lugar, pipetou-se água nos tubos de 1 a 5, o tubo 1 contendo 1 ml de água e o tubo 5 0,2 ml de água. Houve uma redução de 0,2 ml de água ao passar para os tubos seguintes, tal como a tabela mostra. Então essa tabela que vocês já conhecem, né? A tabela de diluição, só que aqui ele está usando 1 ml só, tá? Em quarto lugar, pipetou-se glicose nos tubos 2 a 6, aumentando 0,2 ml de glicose ao passar para os tubos seguintes. O tubo 2 contém 0,2 ml e o tubo 6 1 ml, ficando assim 1 ml de volume em cada tubo, o tubo 1 apenas contendo água e o tubo 6 glicose. No passo seguinte, pipetou-se 1 ml das soluções diluídas do sumo para os respectivos tubos enumerados. Em seguida, adicionou-se 1 ml de DNS em cada tubo. Após misturar bem as soluções, os tubos foram colocados a ferver durante 5 minutos. Depois de ferverem, como as soluções estão ainda muito concentradas, foram adicionadas 10 ml de água a ferver a cada tubo e deixou-se arrefecer para se conseguir ler as absorvências. Com os valores obtidos nas 6 primeiras preparações, um branco mais 5 padrões, é possível construir um gráfico que nos irá permitir determinar a concentração de glicose nas amostras. Vocês estão lembrando do gráfico aqui, né? Então o Y dele é absorvância e o X aqui é concentração, tá bom? Nos valores das absorvências das amostras, foi feita a média dos valores. Através de cálculos, outra coisa, aqui foi a absorvância menos o coeficiente B da reta, que foi a reta anterior que estava lá naquele outro quadro. Depois, se vocês voltar o vídeo, vocês vão ver lá. Então estava mais 0,2, aqui ficou menos 0,2 e 0,341 é a que eles chamam de declive, né? Que é na verdade a inclinação da curva. Então você tem a absorvância, né? Menos 0,02 dividido pela inclinação. Foram obtidos os seguintes valores. As embalagens dos sumos continham os seguintes valores para os açúcares: Compal clássico 10,6 gramas por 100 ml, Compal stevia 3,9 gramas por 100 ml, Santal 8,9 gramas 100 ml. Aqui está a comparação dos valores dados e os valores obtidos. Uma diferença bem grande, né? Ó, os valores que foram dados e os valores que foram obtidos, né? O único que chegou próximo foi stevia. Conclui-se então que, dos açúcares presentes no sumo, nem todos são açúcares redutores naturais, como a frutose ou a glicose. De facto, se tivéssemos obtido valores mais próximos dos tabelados, poderíamos concluir que os sumos não possuíam açúcares adicionados, ou seja, não redutores, como o caso da sacarose. Mas como existem diferenças tão grandes, apenas os valores obtidos é que se podem relacionar com a quantidade de açúcares redutores. Os restantes são açúcares adicionados. Em nome de todo o grupo, obrigado por terem visualizado este vídeo e espero que tenham gostado. Aqui cabe um comentário, né? O açúcar redutor é redutor, sendo natural ou não natural, ele vai agir do mesmo jeito com o DNS. Agora, você pode colocar glicose comercial, né? Para poder simular a glicose natural. Também não seria detectável por esse método, tá bom? Mas, parabéns aí pelo Ed Correia, pelo vídeo. Excelente vídeo, tá? É um excelente profissional, com certeza. Bom, então vamos lá para a última parte aqui das nossas explicações. Gostei muito do vídeo dele, né? Eu assisti vários vídeos, esse foi o melhor que eu assisti até agora.
Vamos lá visualizar modo de tela cheia. Aqui. Todos esses procedimentos eu vou deixar para vocês aí de presente, tá? Eu vou fazer uma leitura dinâmica deles. Não vou ler tudo aqui por detalhes. Bom, os carboidratos, né, são os que ele falou lá, os monossacarídeos, né, que são a glicose e a frutose, tá? Glicose e frutose, elas podem reagir com o reagente de DNS, tá? Que aqui no caso é o ácido dinitrosalicílico. E esse ácido, o açúcar redutor oxida esse material, formando um ácido amarelado, tá? E, enfim, a partir dessa... Não, o açúcar redutor reduz ele, desculpa, tá? O açúcar redutor é redutor, tá? Ele oxida. O açúcar redutor reduz esse material, esse ácido, a um composto colorido avermelhado. Inicialmente ele é amarelo, ele fica avermelhado. Ele fala castanho, mas as cores são parecidas com o vídeo que ele passou. São bem parecidas, tá? Então essas cores que são formadas com o DNS, tá? Que é um agente redutor, um agente oxidante, né? Nossa, fiz confusão aqui, gente. Bom, vou voltar a recapitular. O açúcar redutor reduz o DNS, tá? Vamos lá, o que mais? Como materiais necessários, a gente precisa da glicose, do ácido de nitrosalicílico, que vai ser reduzido pela glicose. Deixa eu frisar essa parte para corrigir meus erros aqui, tá? Vai ser reduzido e vai formar a coloração castanha, tá bom? Então aí tem outras coisas, mas o principal é esse DNS, tá certo? Preparo das soluções de glicose ou frutose é 1 grama por litro, né? E aí depois que você prepara tudo, você vai fazer a diluição dessa solução, né? Então a gente começa com 0,10 e acaba com 1 ml, sendo que aqui você vai colocando 1 ml de padrão, 2 ml até chegar a 10 ml, sendo que essa tabela fica sendo invertida, né? Volume de padrão, no caso aqui, ó, 1, e volume de água 9, 2, 8, 3, 7, até chegar em 10, 0, tá? Que seria a concentração máxima. Então ele começa aqui de 0,1 para 1, dentro daquela tabela de diluição que é parecida com a tabela que a gente calculou. Feito a diluição, ele vai aqui para o gráfico. Deixa eu dar uma ampliada aqui que está muito pequeno, tá? Feito a diluição, ele vai para o gráfico. Então aqui a tabelinha de novo, ó, aumentada, né? Acho que agora vai ficar melhor. Ele fez lá a tabela de diluição conforme eu ensinei para vocês fazer. Pegou 1 ml, 9 de água, 2, 8, 3, 7, até chegar no concentrado que é 1, tá? Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma curva com 10 pontos. Aqui eu não vou contar. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ter um a mais aqui. Ah, ele fez o 0. Aqui é o branco, tá bom? Então ele colocou o branco na curva, só que ele deslocou o gráfico. Ele não está partindo da origem. O gráfico dele está um pouco acima, mas não está errado. É Embrapa, né, gente? Tá correto, né? Quem sou eu, né? Tá muito bom esse trabalho do Embrapa. E aqui, ó, uma coisa bem interessante do gráfico do Embrapa que eu gostei também de ver para mostrar para vocês, ó. Olha as imperfeições causadas aqui nesse ponto e nesse ponto e nesse ponto. O que ele fez? Ele traçou a melhor curva entre os pontos, tá bom? Plotar em uma planilha ou calculadora a concentração da glicose no eixo Y e a absorbância DNS no eixo X. Ele é ao contrário esse gráfico, gente. Ele fez ao contrário. A gente faz a absorbância no Y e a concentração no X. Dá alguma diferença? Não, não há diferença nenhuma, tá? Pode fazer assim também. Não é muito comum, tá? Mas
Tá? Eles fizeram dessa maneira. Porque eles obtiveram uma curva aqui direta, eles não tem que fazer aquelas continhas que a gente faz, tá bom? Que é jogar... Ele diretamente ele consegue calcular qualquer coisa com a curva. Não está errado, tá? Matematicamente está correto, tá bom? Não foi do jeito que eu ensinei, mas está correto. Corretíssimo. Então aqui é uma curva padrão, né? Com os eixos invertidos. A vantagem disso é que ele não tem que fazer aquela continha, é direto, tá? Então a gente já tem aqui o x é a absorbância, que é o que ele vai medir, mais 0,0762. Então aqui é somado, né? Deu 1,3894 vezes a absorbância mais 0,0762. Com o valor de r quadrado de 9965. O r quadrado é a correlação linear dos pontos, né? Se tem 9965, está ótima a curva, perfeito, tá bom? E aqui ele faz uma amostra, né? Tem um método para fazer a amostra de hortaliça, no caso. Um mixer por 3 minutos, retira uma alíquota de 10 gramas, adicionar água até completar 50 ou 100, balão volumétrico. Volume final dependerá da quantidade de açúcares presente, para ver se cai dentro dessa curva, tá? A concentração final dos açúcares deve ficar entre 0,1 e 1, não pode extrapolar os pontos da curva, né? Se for o caso, você tem que diluir até cair dentro da curva. Depois, por cálculos, você chega na concentração, tá bom? Caso a amostra contenha açúcares não redutores, como sacarose, é necessário fazer a hidrólise da amostra. Nesse caso, retira-se 2 ml de sobrenadante, adiciona-se 2 ml de HCl e aquece em banho-marias por 10 minutos. Resfria a amostra em banho de gelo, acrescenta 2 ml de NaOH e se agitar, né? Retirar 1 ml de sobrenadante e fazer o teste com DNS. Então aqui no caso ele está lendo o açúcar total, né? Se ele está fazendo esse passo com HCl é para poder quebrar os açúcares em açúcar redutor, tá? O que mais aqui? Procedimento de determinação de açúcar redutor. Pipetar 1 ml da amostra do tubo de ensaio, adicionar o reagente DNS. Aquecer em banho-maria por 100 a 100 graus por 5 minutos. Resfriar o tubo em banho de gelo por 5 minutos. Adicionar 16 ml de tartarato duplo de sódio e potássio. Fazer a leitura da absorbância. Espectrofotômetro a 540 nanômetro. Após zerar o aparelho com branco. Branco consiste em substituir o volume da amostra de glicose por água. Cálculo. Eu me perdi aqui, gente. Cálculo. A partir da equação da reta, calcular a concentração de açúcar redutor na amostra. Deve-se considerar nos cálculos a diluição efetuada na amostra, multiplicando o resultado por esse fator. Claro, né? Fator de diluição, que você tem que diluir para cair na curva. Às vezes tem muito mais do que tem nessa curva aqui, então você tem que diluir a amostra, normal. Exemplo, 10 gramas de batata doce diluída para 5 ml, temos absorbância 0,78, concentração final da solução, concentração da base úmida 1,16 vezes 50 dividido por 1000, 0,058 gramas de açúcar redutor por grama de batata, ou 0,58% em peso-peso, né, ou massa-massa. Então aqui nós temos aqui um exemplo do açúcar redutor na batata, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dos métodos que eu trouxe para vocês. Essa aula é mais para mostrar algumas variedades aí de análises, né, de espectrofotometria. E espero que vocês continuem fazendo a atividade e contem comigo aí caso vocês tenham dúvida na atividade, tá bom? Então até mais, pessoal.